Sexta-feira, 17 de outubro. Meu querido irmão, minha querida irmã, estamos entrando na sua vida e muito gostaríamos de entrar no seu coração para aí semear a palavra de Deus, que é sempre a grande orientação para a nossa vida. Nessa sexta-feira celebramos a memória de Santo Inácio de Antioquia, bispo e mártir. E a liturgia nos apresenta o Evangelho de São Lucas, capítulo 12, versículos de 1 a 7. Naquele tempo, milhares de pessoas se reuniram, a ponto de uns pisarem os outros. Jesus começou a falar primeiro aos seus discípulos: tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada de escondido que não venha a ser revelado, e não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo o que tiverdes dito na escuridão será ouvido à luz do dia, e o que tiverdes pronunciado ao pé do ouvido, no quarto, será proclamado sobre os telhados. Pois bem, meus amigos, eu vos digo, não tenhais medo daqueles que matam o corpo, não podendo fazer mais do que isso. Vou mostrar-vos a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de tirar a vida, tem o poder de lançar-vos no inferno. Sim, eu vos digo, a esse temei. Não se vendem 5 pardais por uma pequena quantia? No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Meu querido irmão, minha querida irmã, no capítulo 12 de Lucas temos uma recopilação de máximas que Cristo pronunciou em diversas ocasiões. Começa o texto com um aviso de Jesus aos discípulos: acautelai-vos do fermento, isto é, da hipocrisia dos fariseus. Dessa hipocrisia falou Cristo claramente, como vimos nos últimos dias, e em seguida entrou noutro tema: falar abertamente e sem temor. A passagem paralela de Mateus situa estas recomendações no contexto do discurso missionário. A palavra de Jesus, que agora alcança um círculo reduzido, dividir-se-á amplamente graças aos seus discípulos, que continuarão a sua missão recebida dele. Este encargo ao serviço da verdade não vai ser fácil para os apóstolos, como também não o foi para o próprio Cristo. Não faltarão os que queiram calá-los com ameaças e perseguições. Por isso Jesus vos previne: meus amigos, não tenhais medo dos que matam o corpo, mas não podem fazer mais. Temei o que pode matar e depois lançar ao fogo. O medo, a morte corporal, não deve acovardá-los. Jesus exorta os seus à coragem por 2 razões: porque a pessoa é inviolável e porque Deus não se esquecerá deles. Não há que temer os que matam a vida física, mas não a pessoa inteira. Só há um temor justificado: aquele que pode condenar o homem, em corpo e alma, à perdição eterna. O único medo que salva é o santo temor de Deus, mas Deus comporta-se com os homens como um pai que cuida de seus filhos em todos os detalhes. Se ele não se esquece de uns passarinhos que valem poucos, muito menos dos seus filhos, os homens. Até os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Portanto, não tenhais medo, pois valeis mais que muitos pardais. Como humanos que somos, é normal o medo diante do perigo que a perseguição supõe, e é explicável a angústia diante do risco que se corre de perder posições e inclusive a vida. Aquele que testemunha a verdade do Evangelho frente à mentira e hipocrisia do mundo. Jesus sabia disso, por isso recorda aos seus discípulos que só há um fracasso realmente temível e uma catástrofe irreparável que se deve evitar a todo custo: perder a vida para sempre. Precisamente a vitória sobre o medo, a vergonha e o respeito humano é a linha divisória que marca a diferença entre o verdadeiro discípulo de Jesus e o que é cristão só de ocasião, enquanto as coisas lhe correm bem. Mas o temor não pode vencer-se senão à base do amor. Tal deve ser a nossa resposta ao carinho que Deus nos tem e que deve suscitar em nós uma fé e uma confiança total, como no caso de Abraão, que acreditou contra toda a esperança. Ainda que sejamos fracos, a mão poderosa do Senhor manter-nos-á nos seus caminhos, se acorrermos a Ele.
na oração. Por fim, rezemos. Nós te damos graças, Senhor Jesus, porque pensaste em nós como testemunhas do teu evangelho e do teu amor. Reconhecemos que, com frequência, o medo do mundo nos força e malogra o nosso testemunho cristão. Confiados na tua palavra e na força do teu Espírito, queremos demonstrar que te conhecemos e te amamos. Tanto na adversidade como na vida diária, adotaremos um estilo simples, alegre e serviçal para poder testemunhar a nossa fé e a nossa esperança à base de compreensão, entrega, solidariedade e comunhão de vida e destino com os nossos irmãos e irmãs. Amém. E a você, meu querido irmão, minha querida irmã, que me acompanhou neste encontro com a palavra de Deus, desça sobre ti a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.